Caso a sua empresa tenha um controle de aulas coletivas, recomendamos assistir a certificação específica. Para isso, aqui abaixo disponibilizamos um material de apoio para realizar as configurações das aulas coletivas. Mas veja só como é fácil adicionar uma modalidade aqui na aula coletiva. Aqui na tela de configuração das aulas coletivas, serão apresentadas aulas com seus respectivos dados configuradas anteriormente. Para cadastrar uma nova, basta clicar em Adicionar. Logo, a primeira informação que devemos preencher é o nome desta aula. Então, aqui, informe o nome da aula. No campo Modalidade, você irá selecionar a modalidade para esta aula. Caso esta aula tenha restrição de marcação de aula por níveis, selecione o nível desta aula. Caso não tenha, é só deixar desmarcada. E ao marcar o nível, quando o aluno for agendar a aula coletiva, se ele não tiver o nível desta aula, ele não será incluído. Agora, caso o aluno tenha o nível em seu perfil, ele conseguirá agendar normalmente. No campo Professor, selecione o professor responsável por esta aula. Em Ambiente, selecione qual ambiente que esta aula ocorrerá. Aqui, em Tolerância para aluno realizar check-in, você irá selecionar até quanto tempo, antes ou após o início da aula, que o aluno poderá realizar seu agendamento. A tolerância inicial é definida lá nas configurações do módulo do treino na guia Aulas. Para facilitar, deixarei uma base de conhecimento abaixo do vídeo. Em capacidade, iremos informar a capacidade máxima de alunos nesta aula. Aqui, em dias, iremos marcar quais são os dias que esta aula ocorrerá. Então, por exemplo, ela ocorrerá de segunda a sexta-feira. Aqui, irei marcar todas as opções de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Em horários, iremos informar os horários que esta aula coletiva ocorrerá, de acordo com os dias selecionados anteriormente. Então, aqui, iremos informar, por exemplo, que ela ocorrerá das 8 às 9 da manhã. Após, clique em Adicionar. Repita o mesmo processo para informar os outros horários desta aula com este professor. Em data de início, selecione a data em que iniciará esta aula coletiva. E a data final, selecione a data que será finalizada esta aula coletiva, ou seja, até quando a sua empresa terá esta aula. A data final ela pode ser alterada caso necessário no futuro. E quando você não quiser mais utilizar esta aula coletiva em sua empresa, basta acessar aqui a edição da aula e alterar o campo de data final para um dia anterior ao dia atual que está realizando a alteração. Em mensagem, você pode adicionar uma mensagem para ser apresentada quando o aluno for realizar a marcação de aula pelo Retira Fichas e tiver impresso o comprovante da aula. Em Controlar Check-in, se a sua empresa utiliza a configuração de validar a modalidade para o agendamento de aula coletiva, você deve marcar esta configuração. Se esta aula que você está criando agora não deverá validar a modalidade, você deve deixar ela desmarcada. E atenção, esta opção só é válida para os planos de check-in. Não validar modalidade do contrato, você pode marcar esta configuração caso deseje que o sistema não valide se o aluno possui ou não a modalidade em seu contrato para realizar o agendamento. Por exemplo, se a sua empresa realiza um aulão e não valida se o aluno tem ou não a modalidade, essa configuração deve ser desmarcada. Em idade mínima, anos, meses, você deve informar qual a idade mínima que o aluno deve ter para ser incluído nesta aula. Da mesma forma, em idade máxima, anos e meses, você deve informar qual a idade máxima que o aluno deve ter para ser incluído nesta aula. Nesta configuração de meta de ocupação, você pode definir uma porcentagem de ocupação mínima em que a aula deve atingir para que o sistema considere esta no indicador de aulas bonificadas. E aqui nesta configuração ao lado, você irá definir o valor que será pago por esta aula bonificada. Por exemplo, posso configurar que a meta de ocupação é 80% e que, se caso atingida, irei pagar R$ 1 por aula bonificada para o professor. Em vídeo link no YouTube, caso deseje adicionar um link de uma aula gravada ou live ou até mesmo um link de videoconferência, informe neste campo o link desejado. Este link ou vídeo será apresentado no aplicativo após o aluno realizar o check-in. Por exemplo, eu quero incluir o link de uma live que acontecerá no YouTube, ou até mesmo um link de um Meet ou Zoom para que os alunos acessem e realizem a aula online. Aqui irei informar o link e clicar em Adicionar. Agora, caso eu queira adicionar um link para que o professor possa visualizar na aula, irei
informar o link, marcar a opção Professor e clicar em Adicionar. Então, neste primeiro link, os meus alunos conseguirão visualizar o vídeo. Já neste segundo link, somente o professor consegue visualizar. Nesta configuração de aula disponível para TotalPass, você pode marcar caso deseje que os alunos TotalPass possam acessar o app Treino e agendar a aula. Da mesma forma, você pode marcar aqui em aula disponível para alunos Gympass, caso deseje que os alunos que fizerem check-in pelo app da Gympass possam acessar o app Treino e agendar esta aula. Em permitir a fixação de alunos, você pode marcar esta opção caso deseje que os alunos sejam fixados nas aulas coletivas, sendo possível de duas formas. A primeira, até o final do contrato, e a segunda, até um período específico. Lembrando que você pode desfixar o aluno quando desejar. Em produtos Gympass, se sua empresa possui integração com o Book Gympass e essa aula fizer parte das aulas que os alunos Gympass podem agendar pelo aplicativo da Gympass, você irá selecionar o produto. Ah, e uma observação: este produto é disponibilizado no momento que a integração é realizada, sendo disponibilizado pela própria Gympass. Em URL Turma Virtual, se a sua empresa trabalha com Booking Gympass e essa aula acontece de forma online, você vai informar neste campo o link para que o aluno possa acessar a aula. Ah, e uma observação: ao fazer a integração, é necessário solicitar para a Gympass que o produto Gympass também deva ser utilizado na turma virtual. Caso contrário, não funcionará. Em imagem, você pode adicionar uma imagem que representará esta aula no app Treino. Para isso, basta clicar em Adicionar imagem. Logo, será apresentado esta tela, onde você pode escolher uma imagem do seu computador. Mas antes, aqui abaixo, nós temos esta opção de professor. Caso marcada, esta imagem será apresentada somente para o professor. Para incluir uma imagem é bem simples. Clique em Escolha uma imagem, selecione ela do seu computador e pronto. Caso deseje remover, é só clicar neste ícone de lixeira. Após preencher todos os campos, clique em Salvar. Pronto, a aula foi configurada. Lembrando que a aula coletiva ela tem o objetivo de flexibilizar os agendamentos de ocupação, permitindo ao seu aluno agendar no dia e horário que desejar, diferente da turma que é um horário fixo vendido na negociação do contrato. Com as turmas e as aulas configuradas, as modalidades dos planos estão vinculadas a elas. Sendo assim, já estão disponíveis para realizar o cadastro do plano. Mas antes, vou te mostrar no próximo vídeo como realizar o cadastro dos produtos para serem incluídos nos planos. Até já!